Eu sou o pastor Ederson Davi e junto com a minha família, Madalena e as nossas duas filhas, Beatriz e Isabela, nós somos uma família missionária em Portugal, porém nós não estamos em Portugal, nós estamos em Lumiar, Nova Friburgo. Essa aqui é a Priscila Tardim e eu estou na casa dela. A Madalena está a filmar. Estou aqui filmando, pessoal. Está atrás da câmera ali. E hoje é um dia muito especial. Nós estamos no nosso segundo dia no Brasil. Nós fomos a Macaé renovar os nossos passaportes e passamos aqui na casa da Priscila. A Priscila é uma amiga nossa, é uma missionária. Ela já tem histórias surpreendentes pelos campos missionários africanos aí. Mas hoje eu queria apresentar a Priscila, escritora. A Priscila escreveu esse livro aqui e eu queria que ela falasse um pouquinho sobre esse livro e depois eu vou narrar a experiência que nós tivemos aí em Portugal, tá bom? Tá, então okay. Ela vai falar um pouquinho sobre o que é esse livro aqui. Então fala para os nossos irmãos. Vamos lá. Oi, gente. Emuná, Reencontrando o Caminho, é uma ficção cristã do gênero de fantasia e é um livro sobre uma história de fé. Né? A gente vai contar a história do Benjamin, que vai ter uma jornada de fé, entendendo aonde nós devemos colocar a nossa fé. Né? Ela tá a base, o texto bíblico base é Salmos 20, né? Quando o salmista diz: uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós fazemos menção do nome do Senhor. Então, é sobre isso, a gente, junto com a jornada desse jovem, do Benjamin, a gente vai entendendo aonde a gente precisa colocar a nossa fé, porque Deus sempre surpreende a gente quando a gente se propõe a caminhar o caminho que Ele tem. Para cada um de nós tem um caminho em que Deus quer nos colocar, em que Deus está nos direcionando. E esse é um caminho de fé. Então, eu espero que vocês gostem do Emuná, Reencontrando o Caminho, e que possam aprender muito na jornada do Benjamin. Amém. Priscila, fala um pouco sobre quais outros escritores escrevem também sobre ficção cristã, porque às vezes muitos irmãos nossos, muitos jovens ainda não sabem que existe toda uma categoria, uma gama de livros de ficção cristã. Então, diga para os nossos irmãos um pouquinho sobre isso. Então, quando eu fui escrever esse livro, esse é o meu segundo livro, né? O primeiro, eu também tenho uma parte de ficção, mas tem uma parte de exposição bíblica. Mas quando Deus ministrou esse livro no meu coração e eu vi que eu ia ter que escrever, que seria totalmente ficção, eu fui pesquisar, eu fui estudar, as coisas de Deus precisam ser feitas com excelência. Então, eu me inspirei em C.S. Lewis, né, lendo os livros das Crônicas de Nárnia ali, vendo de como que ele criou, né, como que ele trazia a fé e a salvação em Cristo Jesus para os livros. E também me inspirei em Senhor dos Anéis, do Tolkien, né, principalmente num livro que não é tão conhecido, Silmarillion, que é exatamente a formação da Terra-média. Então foi assim que eu fui me inspirando para descrever o reino de Emuná e a jornada de Benjamin. Então a gente tem muitos, né, autores de ficção internacionais e ficção cristã, e é muito bom que a ficção cristã ela nos ajuda, de alguma forma, ela traz de forma concreta muitos ensinamentos bíblicos. Isso nos ajuda na percepção e nos ajuda a compreender aquilo que a palavra diz, né? Amém, glória a Deus. E esse livro aqui tem uma questão muito especial conosco. A Priscila é uma longa história, eu vou tentar resumir um pouquinho. A Priscila é nossa amiga desde 2019, uma amizade que nasceu no coração de Deus. Aquele tipo de amizade que Deus envia para que nós caminhamos juntos. Então, em 2019, quando nós estávamos na nossa igreja nos preparando para ir para o campo missionário, nós fizemos o nosso congresso de missões. E convidamos um pastor, um irmão, um missionário que, faltando uma semana, não pôde ir. Então procuramos uma pessoa para poder fechar o congresso de missões e veio na mesa o nome da Priscila. E nós convidamos a Priscila e a Priscila ele pregou no nosso congresso de missões de Cordeiro, lembra? Sim, sim. Ela pregou com a bandeira de Portugal no púlpito. E eu não sabia que
que aquela bandeira ia impactar tanto a Priscila. Depois a Priscila, conversando conosco, falou que ela tem a nacionalidade portuguesa, o seu pai é português, e tem uma história muito próxima de Portugal, de Deus ali falava profundamente com ela quando ela estava pregando no púlpito, né, Priscila? Sim. Então, quer falar alguma coisa a respeito disso? É que, na verdade, também eu passei uma parte da minha infância morando em Portugal, então havia ali muitas questões desde a minha infância, assim, que Deus veio trabalhando na minha vida e principalmente no momento em que eu estava ministrando sobre a bandeira portuguesa. Amém. E a gente não sabia disso. Depois, quando fomos levar a Priscila em casa, que ela contou pra gente ali. Então foi aquelas amizades que nasceu no coração de Deus, e Deus nos trouxe para podermos caminharmos juntos. Mas sobre esse livro. Em 2023, era verão de 2023, abril de 2023, né? Mais ou menos há 3 anos atrás, né? Abril. Priscila foi nos visitar em Portugal. E ali levamos Priscila para alguns sítios, né? Como nós falamos lá, para ela poder visitar e tal. E quando nós fomos para Évora, tem uma cidade entre Évora e Pão de Açor, que se chama Arraiolos. E quando nós chegamos para mostrar o castelo de Arraiolos, depois você pesquisa aí no Google aí, é um castelo circular, o único castelo circular que eu me lembro que tem em toda a Europa. Eu acho que é isso. Né? Em formato de círculo. E quando nós chegamos, nós paramos ao pé do castelo e eu mostrei a Priscila, e a Priscila desceu do carro e olhou para aquilo e começou a contemplar aquele castelo, e a Priscila se prostrou perante Deus e na frente daquele castelo começou a vir as lágrimas e nós não estávamos entendendo nada. Conta um pouquinho, Priscila, o que aconteceu ali? Por que eu tive essa reação, né? Como vocês podem ver aqui, na capa do livro, o Emuná conta essa história de um reino que é protegido por uma muralha. E quando eu estava escrevendo esse livro, Deus descreveu para mim como que era a muralha. Então eu fui fazendo toda a descrição de como era essa muralha desse reino. E quando eu cheguei ali naquele lugar que eu olhei, eu pude enxergar fisicamente a muralha que Deus tinha ministrado no meu coração para eu descrever. Então era exatamente, enquanto eu estava escrevendo o livro, eu estava descrevendo aquela muralha que nós estávamos vendo ali, sendo que eu não conhecia, eu nunca tinha ido para aquela região de Portugal, eu não conhecia, então, e aí Deus mostrou no meu coração, o que você escreveu só pela fé, o que você deu passos sem ver, só pela fé, agora eu estou botando diante dos seus olhos. Amém. Então isso foi realmente algo tremendo. Amém. E vocês devem ter visto as imagens desse dia que eu vou colocar, e a Priscila, ela quando chegou lá em casa, ela falou assim, o livro está pronto, mas Deus ainda falou que Ele vai me dar a pessoa que vai escrever a conclusão do livro. E ali, depois dessa visita ao castelo, Deus concluiu a ministração sobre a vida dela, sobre o coração dela, e 1 dia depois, 2 dias depois, a Priscila chegou para mim e falou assim, Everson, Deus me falou que você vai ser a pessoa que vai escrever a conclusão deste livro. E aí me coube fazer a conclusão desse livro, que eu fiz com muito prazer, e agradeço a você, Priscila, por ter confiado a mim a conclusão desse livro. Então, esse livro aqui tem um capítulo dele que eu escrevi, né, e a Priscila, com muito amor e carinho, publicou esse livro, e esse livro já tem algumas cópias vendidas, né, e nós estamos divulgando esse livro. Então, esse livro aqui eu recomendo a todos vocês, e nós vamos estar vendendo algumas cópias que a Priscila nos doou como oferta missionária para poder contribuir com o Ministério Missionário. E nós vamos estar divulgando esse livro e vendendo esse livro por apenas R$25. Você pode estar adquirindo esse livro que tem a minha participação nele, o meu primeiro capítulo publicado em livro. Obrigado, Priscila, por ter descoberto em mim isso. E eu que agradeço, e como eu falo quando eu li a conclusão, né, que a professora Everson fez, que eu olhei assim, que eu li, eu falei, a sensação que eu tive é que o meu livro foi fechado, selado com uma fita assim de ouro. Foi assim o toque final e ficou lindo. E quem já leu, a gente já está divulgando ele há quase 1 ano, e quem já leu esse livro, todos falam que foram muito tocados pelo fechamento do livro, pela conclusão, né, que trouxe ali o fechamento, a parte, né, da exposição bíblica depois de toda a história narrada. Glória a Deus. Então, se você gosta
de uma boa leitura, recomendo Emuná, Reencontrando o Caminho. Obrigado Priscila, obrigado por nos receber nesse local maravilhoso aqui em Lumiar, né? Um local extremamente cheio de matas, montanhas, bichinhos cantando, passarinho, lugar lindo. Priscila, que Deus te abençoe. Amém. Priscila, esse ano em junho vai estar conosco, né? Estarei lá. Em Portugal, novamente. vai estar lá em Mora, vai estar passeando um pouquinho, conhecendo, reencontrando os Reencontrando irmãos. os irmãos. Que você possa ser muito abençoado por esse livro, como nós fomos e como a Priscila também foi. Amém. Deus abençoe a todos. Até mais. Tchau. Deus abençoe.